Olá! Nesse vídeo nós vamos trabalhar com um tipo específico de algoritmo de classificação chamado árvore de decisão, que vocês já devem conhecer, e verificar como ele é trabalhado de maneira bastante simples aqui nos workflows do Orange. Como todo workflow dentro do Orange, nós começamos com uma fonte de dados, que pode ser um desses quatro aqui em cima, um arquivo, uma importação do CSV, que é basicamente a mesma coisa do arquivo, quando você pode mexer com os parâmetros do CSV, um dataset específico, que nós podemos pegar algum exemplo da internet, dos datasets clássicos que ele possui, ou uma tabela de banco de dados. Nós vamos começar com o arquivo aqui e vamos trazer ele para um dataset que é clássico em exemplos de machine learning e que já vem junto com os datasets do próprio Orange, que é o dataset da Iris. Esse dataset ele trabalha com uma classificação de flores, baseado nas sépalas e nas pétalas, e tem é um dataset bem pequeno, tem quatro atributos numéricos e um atributo categórico que é o target, que é a espécie da flor em particular, iris setosa, versicolor ou virgínica. Como eu falei, ele é bastante pequeno, tem 150 instâncias e 4 features, mas vai servir muito bem para que nós possamos colocar um exemplo aqui em como funciona a árvore de decisão e depois nós vamos ver isso com outros datasets também. Sempre que você precisar verificar os datasets que são internos ao próprio Orange, tem esse botão aqui que é o Browse Documentation Datasets, onde ele mostra para você direto quais são os datasets que são internos a ele. Tem uma meia dúzia ali que são bastante úteis e bastante conhecidos. Ou você pode clicar aqui nesse botão com a pastinha, para que você abra o seu próprio sistema de arquivos e ache um dataset local para trabalhar. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse dataset com o Data Table. Arrastando ele aqui, nós conseguimos ver o tamanho do dataset, são poucos mesmo, e os 4 campos, ele já está colorido, visualizando os valores numéricos, então já tem uma relevância do valor numérico em relação, ou desse valor em particular em relação à classe. E o próximo passo vai ser que nós passemos esses atributos ao modelo específico da árvore de decisão, ou a qualquer outro modelo que nós temos aqui, mas em particular nesse vídeo na árvore de decisão. Apesar de que aqui no arquivo, clicando aqui, nós já definimos que esses 4 campos são features, ou seja, são campos que vão ser usados para determinar a classe. E esse último campo é o target, é o campo que é a classe real de classificação. Eventualmente essa informação não é passada para o widget do modelo. E nós temos uma maneira simples de garantir que isso sempre aconteça, que é usando o Select Columns, onde você liga o Select Columns com a fonte dos dados. E observando aqui, nós podemos determinar aqui no Select Columns, arrastando e soltando os campos de forma bem específica, o que são features, o que são targets e o que são as meta-informações. As features são os atributos que vão ser utilizados na determinação da classe, na determinação do target. Então esses campos aqui vão ser considerados pelos possíveis modelos que vão ser alimentados desses select columns para determinar o target. O campo target é o campo-alvo realmente, é a classe, nesse caso aqui qual é a espécie da árvore, e esses 4 campos vão ser considerados, vão ser analisados pelo algoritmo para que você possa determinar qual das classes ele está. Os campos de meta-informação são campos que vão estar dentro do dataset, vão ser repassados para os resultados, mas não serão considerados na determinação do target. São campos de observação, campos que são muito longos talvez, campos que são muito verbosos, ou campos que, apesar de serem campos discretos, talvez não auxiliem a determinar, por serem muito esparsos, como por exemplo um ID. Se por acaso dentro desse dataset nós tivéssemos um ID, uma surrogated key, uma chave primária, alguma coisa assim, uma chave sequencial, para cada uma das amostras, essa chave sequencial não teria como determinar ela mesma o target, é só uma sequência de números. Mas talvez seja útil para você ter esse ID lá no final do processamento, uma vez que depois você possa descobrir, recuperar esse ID, para então ligar esse possível registro com outras tabelas que você tem na sua estrutura de banco ou coisa assim. É para esse tipo de caso que a meta-informação vai servir. Não é o caso desse dataset, só tem os 4 campos de features e o campo de target, e o Select Columns nos auxilia a determinar isso de forma bastante estática, para não haver nenhuma dúvida com o modelo em particular. Os modelos em particular, olhando aqui no palette do Orange, estão aqui em Model, aqui estão os modelos supervisionados, e o modelo de Tree
está aqui, eu vou arrastar, colocar aqui ao lado, e vou ligar o modelo, o Select Columns, onde eu já tenho determinado qual que é o meu target, ao Tree. É importante dizer que de vez em quando, que em algumas vezes, você consegue ligar direto o file até o Tree. Isso acontece frequentemente quando o dataset é muito pequeno, muito possível que nesse dataset de íris isso já fosse possível. Entretanto, é interessante usar o Select Columns para que você sempre se policie para manter esse widget intermediário, de forma que você possa selecionar quais são os campos features, qual o target e quais são as meta-informações também. Então, você costuma fazer isso de uma forma que vai proteger, em alguns casos, de alguns algoritmos mais complexos, e principalmente em datasets mais complexos. Clicando aqui no ícone da árvore de decisão, nós vemos alguns parâmetros específicos do próprio algoritmo que é implementado dentro desse widget. Os detalhes de qual é o algoritmo e todo o resto podem ser buscados na documentação. E a documentação está disponível aqui também com esse botão de interrogação, que é o Help do widget, mas que ele liga você direto na documentação disponível na web, na página do próprio Orange. Se você clicar aqui, ele vai abrir uma aba, acabou abrindo mais de uma aqui, né? Onde ele busca informação lá direto sobre as árvores. E aqui você tem a documentação sobre a árvore, como ela funciona, que tipo de... quais são as entradas e saídas, quais são as possibilidades para você poder gerar a árvore e fazer com que ela funcione de forma adequada. Aqui tem alguns parâmetros da árvore, como para fazer com que a árvore seja uma árvore binária, somente com 2 ramos a partir de cada nó. Isso não é necessariamente... não é uma regra, para algumas árvores pode ser interessante ter mais do que 2 nós para cada folha que você abre, para cada 2 ramos a partir de um ramo inicial. O número de instâncias em livros, o número mínimo, e para que ele não quebre subsets menores do que 5. Esses 2 fatores aqui servem para proteger a árvore de ser muito espúria, de você ter alguns ramos que só consideram algumas poucas amostras e que não têm representatividade. A ideia é que você tente fazer com que a árvore se preocupe com as regras mais gerais e as regras muito específicas. Se você, por acaso, solicitar que a árvore execute essas regras muito específicas, você provavelmente vai ter um overfitting no seu modelo. Ele vai concordar em excesso com as amostras dos dados de treinamento e não vai ser capaz de generalizar tão bem para novas amostras que apareçam, ou vai arriscar essa generalização tendo um bias, tendo um viés mais tendencioso para os dados que você apresentou. A mesma coisa aqui, ele para quando a maioria chega a 95%, quer dizer, a classificação ele vai abrindo e abrindo e abrindo ramos, mas chega um ponto onde ele para, ele não vai fazer mais do que isso. E aqui você pode limitar a profundidade máxima, o número máximo de níveis na árvore para 100 níveis. O que é um valor grande, algumas árvores podem acabar chegando a isso, e todos esses valores estão aqui, você pode analisar para cada dataset, para cada caso em particular, diminuindo essa profundidade, mudando o fato de você induzir uma árvore binária ou não, para verificar se isso melhora a eficiência de previsão do seu modelo no final, que é o que nós vamos ver em um vídeo em seguida. De forma geral, a gente pode perceber que os parâmetros que são mostrados aqui para a árvore não são tão numerosos assim, e quando você trabalha com outros softwares de AutoML ou quando você trabalha com uma API em código direto, você tem um número bem maior de parâmetros do que esse. Isso não é um defeito do Orange, na realidade essa é uma intenção do Orange. A intenção dele é fazer com que você tenha um número de parâmetros limitado a ponto de que talvez não especialista possa usar esses dados de forma adequada, e serve muito bem para que você possa fazer algumas experimentações. Se por acaso, depois de alguns ensaios, depois de algumas experimentações dentro do Orange, você sentir necessidade de mais parâmetros, então você já parte para uma ferramenta que seja mais complexa, mas ao menos você já testou um conjunto grande de diferentes algoritmos, possivelmente, de diferentes parâmetros nesses algoritmos, e você já tem um caminho muito bom em termos de para onde seguir com esses parâmetros, com um tempo e fazendo isso de uma forma bem mais rápida. Então é bastante ágil fazer isso dentro do Orange. O fato de ele ter poucos parâmetros aqui, então, não é um erro, é by design. Eles projetaram intencional isso daqui para que você tenha uma simplicidade maior. E
Assim que nós ligamos os dados ao widget de árvore, os dados já foram computados e o algoritmo já foi treinado. Ele já está colocado de forma adequada. Ele passou um círculozinho em volta aqui do ciclo do widget muito rapidamente, porque afinal de contas é um dataset muito pequeno, 150 instâncias, apenas 4 features. Então isso é feito num piscar de olhos, numa fração de segundo aqui. Com um dataset maior, você possivelmente vai ver isso acontecer de uma forma um pouquinho mais lenta, e nós vamos testar isso em seguida. A árvore em si, apesar de ela estar calculada, nós não podemos vê-la em particular, mas nós temos um widget específico para isso, que é o Tree Viewer, que eu coloco aqui, vou ligar o Tree Viewer a ele envia então a saída de modelo para o Tree Viewer, e no Tree Viewer, o Tree Viewer faz realmente o que ele diz, que é mostrar a árvore que foi resultante do processamento desse algoritmo em particular, de árvore de decisão, em cima daqueles dados que você apresentou a ele, os dados de treinamento que você apresentou a ele. Então aqui ele pode perceber que o primeiro campo que foi selecionado, baseado no ganho que ele teria, baseado na entropia, a árvore é baseada em entropia e no ganho que você tem a cada campo. Então, no primeiro momento, o algoritmo decidiu que o ganho maior era no comprimento da pétala. Se o comprimento fosse menor ou igual a 1.9, então você é uma íris setosa. Isso ele já faz uma quebra muito grande aqui. Caso contrário, você tem um outro campo que nesse segundo nível foi decidido como tendo maior ganho, que é a largura da pétala, e depois, para esse caminho aqui, o comprimento da pétala novamente, mas só dentro desse subset aqui. Não há problema em você repetir os campos em diferentes níveis, porque a cada nível que você desce, você está considerando um conjunto de instâncias diferentes. Diferente porque as instâncias que tinham um comprimento de pétala menor ou igual a 1.9 já estão num outro segmento, já estão numa outra divisão, num outro ramo da árvore. E seguindo todo o modo como o algoritmo funciona, você pode ver todas as decisões que são colocadas aqui dentro. É evidente que ele não chegou nem perto do limite de 100 níveis aqui, ele só verificou isso quando o ganho já foi razoável o suficiente para interromper a abertura de novos ramos. Tem algumas possibilidades de visualização aqui, o zoom e a largura, você pode aumentar ou diminuir a largura. Isso aqui é particularmente útil quando você tem uma árvore de decisão muito grande. Ele não está mostrando nenhuma classe em particular, mas eu posso mostrar aqui só íris setosa, íris versicolor, íris virginia, que ele destaca de forma maior os caminhos que dizem respeito a essa classe em particular, ou nenhuma delas. E o viewer acaba sendo bastante interessante porque você possa observar e ver quais são as decisões tomadas que basicamente tornaram-se uma sequência de ifs aqui dentro. Você pode determinar isso daqui como uma sequência de decisões, o que é um ponto muito interessante das árvores de decisão, porque ela é autoexplicável. É muito fácil você explicar para um analista humano o porquê de cada decisão, baseado nessas sequências, nessas fronteiras de decisão que ela descobriu, baseado no ganho que ela tinha dentro do dataset. Todos os gráficos dentro do Orange podem ser salvos, então tem um botão aqui para você salvar a imagem que foi gerada para ele, ou gerar um relatório a partir disso. Então você pode gerar essas informações e usá-las para compor um relatório final, para compor um relatório de análise que você tem de diferentes algoritmos ou coisas assim. Todos os widgets que mostram alguma coisa, em geral, tem esses botões de report e se tiver uma imagem, de um save image, o que torna isso bastante prático. Vamos fechar aqui e vamos ver uma outra visualização para a árvore que pode ser bastante interessante, que é a visualização de forma pitagórica ou pitagoriana, que é o Pythagorean Tree. Colocando aqui e ligando os dados, nós vemos que a árvore pitagórica ela assume uma visão parecida com um fractal, nós vamos ver aqui. E ela é muito parecida com a visualização padrão da árvore. Eu vou abrir as duas juntas aqui. Então aqui está a visão da árvore e aqui está a visão da árvore pitagórica. Ela vai mostrar no formato de polígonos e ela vai mostrar basicamente exatamente as mesmas decisões. Então vocês podem ver aqui que a decisão inicial, aqui que tem a decisão para íris setosa, com o petal length menor ou igual a 1.9. Aqui você vai para um outro ramo, ele mostra exatamente a mesma decisão que nós temos
na árvore convencional, afinal de contas é a mesma árvore, é só uma visão diferente. E aqui nós podemos seguir para todas as decisões que ela teve, e ela mostra exatamente a mesma coisa de uma forma diferente. A árvore pitagórica ela pode servir para mostrar uma tendência, afinal de contas ela mostra aqui as classes, né? Tem aqui a cor das classes. Ela mostra uma tendência baseado nos caminhos que a árvore toma. E ela também é bastante interessante quando você tem que comparar árvores, quando tem que comparar diversas árvores dentro, uma com a outra, para ver qual delas tem mais eficiência. É baseado no algoritmo de fractal, então eventualmente o algoritmo de fractal não vai conseguir te dar um resultado muito bom, então você pode pedir um redraw para que ele gere novamente o fractal e fique um pouco melhor do que a visão anterior. De novo, nós estamos mexendo com um dataset muito pequeno, então isso não vai ser um problema nessa árvore aqui em particular. Mas eventualmente pode ser que não seja uma árvore que seja um pouco maior. Qualquer um dos algoritmos de árvore permite também que você faça as previsões, porque afinal de contas você tem um modelo treinado, então seria interessante que você pudesse fazer previsões baseadas nesse modelo. E nós temos um ícone aqui específico para as predições, que está aqui embaixo. E nesse ícone de predições, você tem que ligar o modelo a ele e tem que ligar também um conjunto de dados. E na realidade o que você deveria fazer era ter um outro conjunto de dados, ter um outro dataset aqui, que seja um dataset com as mesmas features, só que com alvos diferentes. Nós não temos um dataset como esse, eu vou ligar o dataset original a ele e vou verificar o que as predictions nos dão. Então eles mostram as predições e na realidade aqui eu já tenho quais são os campos, porque afinal de contas esse aqui é o dataset original, e ele está acertando basicamente todos eles, só quero ver se ele por acaso vai errar algum. Ele tem algumas conclusões diferentes. Esse aqui é um versicolor, ele achou que é uma virgínica, baseado no modelo. Outro versicolor que ele acha que é virgínica. Então, nem mesmo o próprio dataset ele tem uma eficiência maior. Ele mostra a eficiência aqui, que é uma accuracy de 0,98, com esse dataset, com o próprio dataset que ele está usando. Então, ele chegou a 98% de eficiência. Isso mostra que ele não está exatamente aderente a 100% do dataset, ele tem uma certa capacidade de generalização, que nós vamos estudar depois com outros tipos de ferramentas que permitem que você verifique exatamente como você compara um algoritmo com outro dentro dos modelos que você selecionou. Então, como nós vimos aqui, nós conseguimos fazer uma análise dos dados e uma análise preditiva dos dados usando essa árvore de decisão, novamente em cima desse dataset, que é um dataset pequeno, mas já exemplifica muito bem como isso funciona. E além disso, visualizar essa predição com a visualização em árvore e a visualização em uma árvore pitagoriana e mostrar as predições usando um dataset, usando o mesmo dataset e mostrando que até mesmo no próprio dataset existem algumas pequenas diferenças, mas mostrando como que vocês fazem predições aqui dentro do Orange. Basta acrescentar um novo dataset e passar as predições, passar esses dados para o Predictions, e ele vai então mostrar para vocês todas as predições que ele faz em cima desses novos dados baseado no modelo ao qual ele está ligado. Era isso então para esse vídeo. Obrigado e até mais.